Fala pessoal, então continuando aqui a nossa aula de estequiometria, tá? Então nós já falamos das leis ponderais, já falamos dos casos gerais, agora a gente vai falar dos casos especiais. E aí, primeiro caso especial que nós vamos falar vai ser o quê? Sobre reações sucessivas. Pegando como base essa questão da UERJ, sendo uma questão específica, nós temos aqui, professor, questão específica já, tô ferrado. Não. Tirem esse medo, Aqui eu vou ter o seguinte, uma das principais causas da poluição atmosférica é a queima de óleo e carvão, que libera para o ambiente gases sulfurados. A sequência reacional abaixo demonstra um procedimento moderno de eliminação de anidrido sulfuroso, que consiste em sua conversão a gesso. Está aqui a reação. Deu aqui as massas molares, calcule a massa do gesso, então ele quer saber a massa do gesso, que é o CaSO4, duas águas, correto? Então, ele quer saber isso daqui, em gramas, que pode ser obtido por 192 gramas de anidrido sulfuroso, considerando um rendimento de 100%. Correto? Então, ele quer saber isso daqui. Como é que eu sei que esse caso é um caso de reações sucessivas? Reações sucessivas lembra o quê? Várias reações, uma depois da outra. Sempre que eu tiver várias reações, é uma questão de reações sucessivas. E como eu iria fazer isso? Simples. Eu vou ter que transformar essas três reações em uma única reação equivalente. E a partir daí eu vou fazer as relações. E como eu faço isso? É só eu somar todas as reações, correto? Só que para eu somar todas as reações, eu tenho que tomar um cuidado. O que for produto em uma tem que ser reagente da outra, pelo menos uma substância. E eu tenho que ter o quê? A mesma quantidade. Então, se eu olhar aqui, nós temos quem? Esse daqui, e esse daqui. Mesma quantidade, correto? Mesma molécula e mesma quantidade. E eu vou ter o quê? Esses dois aqui. Correto? A minha setinha equivale a uma igualdade. Então, associando ao sistema matemático a mesma coisa antes e depois, se eu estiver somando, eu posso fazer o quê? Cortar, Só que eles têm que ter a mesma quantidade, correto? Agora eu vou ver, o que me sobrou antes da minha seta. Sobrou o SO2 mais a água mais meio de O2 mais CaOH2. E depois, me sobrou o quê? Somente o gesso. CaSO4, duas águas. Depois que eu faço isso, eu faço a estequiometria normalmente. Então, olhando aqui, quem é o valor fornecido? Ele me forneceu quem? Não foi o SO2? Então, eu vou associar o SO2 com o CaSO4 biidratado, ou seja, com duas águas. Tranquilo? E aí, o que eu vou ver? Lembre-se, como eu resolvo aqui? Vou pegar os coeficientes, O SO2, eu tenho quantos? Um só. Então, eu tenho 1 mol de SO2 e eu vou ter de CaSO4. 1 mol também, correto? O que ele forneceu?
192 gramas de SO2 e quer saber X em gramas de CaSO4. Vamos achar o que aqui? As massas molares, lembra? Para eu passar de mol para grama, é a massa molar do SO2 e aqui eu vou achar a massa molar do CaSO4. Então, ó, calculando aqui as massas molares do SO2, ó, daria o quê? Fazendo aqui, ó, o enxofre. Eu tenho um só. A massa molar dele, na verdade, ó, a questão forneceu as massas molares, tá? Então, ó, a questão disse que a massa molar do SO2, ó, ele tinha fornecido e era 64. E a massa molar do gesso, ele também forneceu e disse que era 172 gramas, correto? Então, mais fácil ainda, ó, 64 e 172 gramas mol, gramas por mol. Então, agora, ó, é só fazer o quê? Multiplicar cruzado. Lembrando, questão de UERJ e SpaceX sempre dá para simplificar. Aqui eu posso dividir por 64, ó, daria 1. Dividido por 64, ó, daria quanto? 3. Sempre tenham essa maldade para fazer a conta mais rápida. Eu dividi aqui por 64 e embaixo por 64. Sempre ou na vertical ou na horizontal. Multipliquei cruzado, ó, ficaria como? X igual a 3 vezes 172. X igual a 516 gramas de gesso. Uma questão específica da UERJ. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, agora vamos fazer mais uma questão aqui. Então, ó, se nós formos olhar aqui, vamos fazer aqui a questão número... Vamos fazer aqui a 3, porque a 3, ó, os números estão o quê? Diferentes, tá? Para nós termos todos os dados possíveis. Então, ó, vamos olhar aqui. Vou só apagar aqui a 3, ó. Vamos começar a ler aqui, ó. Um dos efeitos chamado chuva ácida causada pelo SO2 lançados na atmosfera é a transformação do mármore CaCO3, que pode ser representado pela seguinte equação química. Então, ó, qual era a equações químicas? Eu tinha o 2SO2 mais O2 dando 2SO3. O SO3, ó, ele reage com a água e produz o H2SO4. E o H2SO4 reage com o CaCO3, produzindo o quê? O CaSO4 mais água mais CO2. Correto? E aí o que nós vamos ter? A quantidade de gesso que pode ser formado, então ele quer saber, na questão, a massa de CaSO4 que pode ser formado pela reação de 44,8 litros na CNTP. Correto? E aí, essa questão ele deveria te dar
ele vai te dar a tabela periódica, então, ó, a massa atômica do cálcio 40, a massa atômica do enxofre 32 e a do oxigênio 16. Correto? Então, ó, nós temos aqui tudo. Então, ó, isso aqui é uma questão de quê? A questão 3 é uma questão de reações sucessivas. Por qual motivo? Tenho várias reações. Se eu tenho várias reações, eu vou ter que transformar ela em uma só. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, e somar eles, correto? Se eu vou ter que somar eles, como eu faria isso? Primeiro, o que eu tenho no produto, ou seja, depois que eu tenho antes. Aqui seria o SO3 e o SO3 aqui, correto? E depois, ó, eu teria H2SO4 e H2SO4, correto? Antes e depois. Foi? Então, ó, para que fiquem iguais, eu também tenho que ter as quantidades iguais. Estão iguais? Não. Se não estão iguais, nós temos que forçar que fiquem iguais. E aí, como nós vamos fazer isso? Não tenho dois aqui, eu vou ter que deixar aqui com 2. Só que eu vou vir aqui, ó, e vou ter que multiplicar a reação inteira. Porque ao multiplicar a reação inteira, eu mantenho as proporções. Eu não altero o valor final. Porque todo mundo fica o quê? Multiplicado por 2. Correto? Só que, ao fazer isso, ó, o que é igual, ó, também ficou alterado. Então, eu vou ter que também aqui, ó, multiplicar por 2. Então, ó, ficou 2, 2, 2, 2 e 2. Então, ó, quem for igual, ó, eu venho aqui e corto, ó, esse com esse, H2SO4 com H2SO4 e água com água. Tudo que for igual antes e depois eu posso cortar. Então, ó, essas 3 reações equivalem a uma só. E qual seria? Ó, antes eu tenho 2SO2 mais o O2 mais Ca mais 2 CaCO3. E isso daqui, ó, tá virando o quê? 2CaSO4 mais 2CO2. Ficaria, então, essas 3 reações equivalem a uma dessa. Agora eu vou ver, ó, quem eu vou relacionar? Eu tenho quem? Quem ele forneceu? Eu tenho que relacionar o SO2 com o CaSO4, que é o que ele quer saber. O coeficiente do SO2, 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mols de CaSO4. Eu tenho quantos mols? 2 mols também. Ele me forneceu o quê? O volume. Volume, ó, 44,8 litros. E ele quer saber, ó, X gramas. Correto? Se ele quer saber aqui, ó, não é mol e litro, para eu passar de mol para litro, eu multiplico pelo volume molar. O volume molar na CNTP, ó, é 22,4. E aqui eu vou ter que multiplicar, ó, pelo quê? Pela massa molar. A massa molar aqui vai valer quanto? Fazendo de forma rápida, ó, o Ca eu tenho quantos? Não é um só? Então, ó, 40. O S não tem um só? 1 vezes 32, ó, 32. Oxigênio, 4 vezes 16, ó, 64. Então, vai dar quanto? 136. Então, aqui, ó, 136. Ao fazer isso daqui, ó, agora é só fazer a regra de 3. Consigo simplificar quem?
sempre ou na horizontal ou na vertical. Na horizontal, ó, posso cortar esse 2 com esse 2. E na vertical, ó, posso cortar, ó, 44,8 com 22,4. Vai dar 1 e 2. Multiplicando o cruzado, ó, quase sempre dá para simplificar, ó, 2 vezes 136. Olha como fica muito mais fácil. 272 gramas. Então, ó, treinem a parte de simplificação. Foi aqui? Tranquilo, né? Então, ó, comente com o seu nome, dê um joinha e até a próxima aula.